comecei a me interessar pelo francês muito antes de estudar na Faculdade de Letras da UFRJ. O francês entrou na minha vida de uma maneira indireta, por influência da minha mãe e da minha tia materna. As duas gostavam de músicas francesas. Então, desde muito pequeno, eu tive contato com as canções francesas. A madrinha da minha mãe era pianista e falava francês muito bem e tocava piano muito bem. E a minha mãe me conta que a memória de infância que ela tinha, ela pequenininha, sentada ao pé do piano, ouvindo a madrinha dela cantar em francês e tocar. E isso mexeu afetivamente com a minha mãe, e ela foi crescendo e cada vez mais envolvida com música francesa. E a minha tia materna, irmã da minha mãe, já teve uma conexão com a música francesa a partir da adolescência. E os cantores que elas mais escutavam eram os grandes clássicos, Edith Piaf, Charles Trenet, Gilbert Bécaud e Charles Aznavour. Então eu cresci ouvindo esses artistas, então a minha conexão com a língua francesa veio através da música. Eu passei anos da minha vida ouvindo música francesa em casa. Eu me chamo Francisco José do Nascimento, mas todos me conhecem apenas como Francisco Nascimento. Eu sou formado em letras, português e francês, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde eu fiz a minha graduação, o bacharelado e a licenciatura plena. Após a licenciatura plena, eu fiz um curso de atualização em língua francesa e depois um curso de especialização em língua francesa, ambos decisivos para a minha formação. É interessante dizer que eu nunca pensei em ser professor. Na realidade, eu queria ser veterinário. Eu fui fazer francês apenas por uma curiosidade, por um prazer pessoal. E eu imaginei na época, eu vou terminar o curso de francês e depois eu vou fazer veterinário. Sendo que o francês foi me dominando, mas eu não percebi. O francês foi mudando a minha vida e eu não estava percebendo essas mudanças. Tanto que quando eu entrei na UFRJ, no 5º período da graduação, do bacharelado, você já poderia fazer o 1º período da Faculdade de Educação. Mas eu não fiz. Vários amigos meus foram fazer, mas eu não. Porque como eu iria fazer licenciatura se eu não queria ser professor? E aí eu continuei no curso de graduação, no bacharelado normalmente, mas quando eu cheguei ao 8º período, era tanta pressão de colegas de turma, e de colegas até de outras turmas, e de professores, para que eu fizesse a licenciatura, que eu acabei, no último período do bacharelado, eu comecei o 1º período da Faculdade de Educação. Eu continuava não querendo ser professor, mas já que eu estava inscrito, eu levei muito a sério. Então eu estudava de verdade. Todas as matérias relacionadas à licenciatura plena, eu as considerava e muito, eu estudava de verdade. Só quando eu terminei a licenciatura plena é que eu me toquei que eu poderia, pelo menos, tentar ser professor. Não estava muito convencido, mas uma amiga do curso de inglês me chamou para substituir uma professora de francês que trabalhava no mesmo curso onde ela trabalhava. Essa professora parece que ela fica 1 ano, 6 meses, 1 ano afastada, alguma coisa assim, e eu comecei a dar aula de francês. Não muito certo de que seria uma profissão para toda a vida, mas eu comecei. Bom, nesta de começar, eu passei 3 anos trabalhando como professor substituto, porque a professora não voltava nunca, e eu continuei. Aí eu me dei conta de que eu já era professor. Foi aí que eu percebi que o francês já tinha mudado a minha vida e que eu já era professor mesmo antes de me sentir professor. Então eu fiz o concurso público para o Estado em 93 e assumi como professor regente, na época chamava-se professor docente 1, de língua francesa. Eu comecei em 94. E 3 anos depois, eu comecei a trabalhar na Aliança Francesa do Rio de Janeiro. Então foi dessa forma que eu comecei. Eu demorei 3 anos para perceber que eu já era professor, para me sentir professor, e daqui a pouco, logo depois, mais 3 anos para eu entrar na Aliança Francesa. Na rede pública estadual, eu estou há 31 anos e meio. Eu trabalhei em sala de aula de 94 até 2021. Em 2022, eu assumi um outro cargo no Estado. Eu virei RAF, responsável pelo acompanhamento da frequência, que
Segundo a CEDUC, segundo as coordenadorias regionais de educação, é um cargo pedagógico, porque você lida diretamente com alunos. Mas é completamente diferente de estar na sala de aula. E na Aliança Francesa, eu estou há 28 anos e meio. Eu entrei na Aliança Francesa em fevereiro de 1997. Eu trabalho na rede pública há 31 anos e meio, no CIEP 092 Federico Fellini, que fica no bairro de Tomás Coelho. Um bairro localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Eu diria que até um bairro perigoso, porque ele é cercado de favelas, de comunidades por todos os lados, e a escola ela tem uma característica muito peculiar, porque ela não se encontra dentro de uma favela, mas ela está na interseção de 7 ou 8 comunidades rivais, que dividem o mesmo espaço escolar, e miraculosamente de forma pacífica. 90% do meu público vem das comunidades locais. Comunidades, favelas, nem sempre pacíficas, mas enfim, é uma realidade com a qual a gente lida no dia a dia, e tudo isso interfere de alguma maneira no cotidiano escolar. Quando eu entrei no Estado, na rede pública estadual, bom, eu fiz concurso para língua francesa, isso é oficial. E a minha surpresa, logo depois, é que eu comecei a ouvir algumas conversas de colegas de profissão, não necessariamente professores de francês, de que a CEDUC não tinha mais interesse em manter a língua francesa na grade oficial das escolas. Isso me causou um estranhamento. Falei, mas se eles não têm essa intenção, como eles abrem um concurso para a língua francesa? Né? Eu não sei se era por uma valorização que todos os gestores sempre deram à língua francesa, porque isso daí não é muito comum. Muitos colegas meus, professores de francês, diziam que às vezes o francês era visto como uma matéria meio que secundária, não muito importante. Na verdade, não só o francês, as línguas estrangeiras, diferentes do inglês, eram vistas um pouco com um certo menosprezo. Não foi a minha realidade. Eu tive ótimos diretores, também tive alguns diretores que não foram lá muito bons, mas o denominador comum é que nenhum deles nunca menosprezou, nunca desprestigiou o ensino de francês no colégio. E durante muitos anos eu fui o único professor de francês na escola. Só teve uma época, um ano, acho que foi o ano de 2000, em que eu tive uma colega de francês. Porque eu nunca tive, só foi neste ano letivo de 2000. Ela ficou um ano só no colégio. Na verdade, ela saiu do colégio antes do ano letivo terminar. Quando ela saiu, as turmas dela passaram a ser responsabilidade minha. Foi a única vez que eu tive alguém diferente de mim trabalhando com língua francesa no colégio. Por outro lado, eu tinha colegas de inglês, de espanhol e tudo mais, mas francês só uma única vez no ano letivo de 2000. Para começar, é completamente diferente. Da aula na Aliança Francesa, enfim, o professor pode contar com uma boa infraestrutura, pode contar com salas de aula mais aconchegantes mesmo. Você tem um curso de língua estrangeira, um curso de idiomas, então você tem no máximo 15 alunos em cada turma, de 10 a 15 alunos em cada turma, no máximo. Na rede pública estadual, a minha realidade era completamente diferente. Primeiro, porque a infraestrutura na rede pública estadual para línguas estrangeiras era inexistente. E continuou inexistente durante muito tempo. Só a partir de 2013 começaram a ser criados alguns colégios bilíngues, espanhol, francês e outras línguas, inglês e outras línguas. E aí essas escolas ganharam uma infraestrutura completamente diferenciada, ganharam um suporte mesmo financeiro totalmente diferente. Não é a realidade do CIEP 092 Federico Fellini, nunca foi. Então a infraestrutura, o material pedagógico, o material didático ficava todo por minha conta. Eu me lembro que durante muito tempo, para fazer alguns exercícios de compreensão oral, eu tinha que sair da minha casa com o microsystem debaixo do braço, pegar metrô, para chegar ao colégio, caminhar
uns 15 a 20 minutos da estação do metrô até o colégio, em Tomás Coelho, com o meu material, com o meu microsystem, para poder oferecer aos alunos alguma coisa de diferente do que a gente já fazia, né? E como não era possível você pedir aos alunos que comprassem um livro didático, por mais barato que ele fosse, não era possível, a gente dependia de que a Seduc firmasse algum acordo com as editoras que publicavam material didático em língua estrangeira para que eles fornecessem ao colégio e aí sim a gente entregasse às escolas, aos alunos. Mas com língua francesa isso nunca aconteceu. Só com inglês. E então eu sempre trabalhei em condições difíceis, condições precárias, porque a partir do momento que você tem que levar material seu, pessoal, para o colégio, significa que a escola não tem como te oferecer isso. Não é que não queira, não tem como. Né? O repasse de verbas sempre foi uma coisa muito complicada nas escolas públicas. E a gestão financeira sempre foi um capítulo bem delicado. Então não tinha verba para o que a gente precisava. Hoje em dia talvez a situação seja um pouquinho melhor, porque durante muito tempo eu trabalhei sem nenhum retroprojetor, sem nenhum projetor ou retroprojetor, sem nenhuma máquina de xerox, sem nada disso. Só depois de uns 10 anos trabalhando na rede pública que as escolas, pelo menos a minha escola, começou a receber um material melhor. Quando eu entrei era mimeógrafo. Eu rodava as provas no mimeógrafo, o que não garante uma boa qualidade. Aliás, não garante qualidade nenhuma. O mimeógrafo é uma solução alternativa, mas muito frágil. Muito frágil para o que eu precisava. Então, eu passei a tirar cópias por fora, eu mesmo pagando. Eu mesmo entrei em contato com uma copiadora que me oferecia um preço razoável, porque sabia que eu era professor de escola pública. Eu sempre assumi 15 turmas, porque eu sou professor de 40 horas, então precisava dar 30 tempos por semana em sala de aula, em 15 turmas. 15 turmas de 40, 45, 50 alunos, o que já faz uma diferença gritante com a realidade da Aliança Francesa, onde eu trabalhava com, no máximo, 15 alunos numa sala de aula. Então, dadas essas circunstâncias, a gente tenta fazer os nossos milagres, né? Criar estratégias completamente diferentes para poder atrair a atenção dos alunos, para poder despertar a curiosidade deles, já que a gente luta com um certo desprestígio na rede e também com a concorrência com os meus colegas de inglês. Então a gente precisava lançar mão de alguns artifícios para que esses alunos pensassem minimamente que valia a pena estudar um pouco que seja de francês. Todos nós temos os nossos clichês, as nossas construções imagéticas, e os alunos, mesmo da periferia, também. Quando eles ouviam falar da França, dos franceses, da cultura francesa e tudo mais, eles pensavam imediatamente em moda. Moda, elegância, charme, vinho, queijos, pães, baguetes, coisa e tal. E Torre Eiffel e Arco do Triunfo, ou seja, todos os pontos turísticos. E eu comecei, desde cedo, e cada vez mais, a usar esses clichês, que não são de todo mentira, né? Esses clichês para atrair. Então, ok, se eles pensam em moda, se eles pensam em boa cozinha, e, enfim, em charme, elegância e pontos turísticos, vamos usar isso a nosso favor. Então foi assim que eu comecei a criar estratégias para que esses alunos gostassem minimamente de estudar francês, sem falar da música, porque a música sempre foi uma aliada, e era um bocado difícil inserir a música na realidade deles, porque a maioria nunca tinha ouvido uma música em francês. Quando a gente está trabalhando, às vezes a gente não percebe tudo. Muita coisa escapa. Às vezes você não tem noção da influência que você, enquanto pessoa, enquanto profissional, possa ter sobre um grupo de alunos, ou da importância ou influência da sua matéria, da sua disciplina sobre a vida deles. Nem tudo é perceptível. Às vezes a gente precisa de um tempo, que um tempo passe para você conseguir sentir e avaliar até que ponto deu certo ou não. Porque a gente tem sempre a sensação de que nada está dando certo. A gente tem sempre a sensação de que o que a gente está fazendo não está servindo para nada. Mas eu aprendi que não é por aí. Vários ex-alunos
acabam voltando à escola para matar saudade. E nessa de matar saudade, eles procuram os antigos professores para dar um retorno. E é esse retorno que me faz ver que tudo valeu a pena. Por exemplo, eu tive um aluno que era de uma turma de inglês, ele só estudou francês no terceiro ano do ensino médio, ele sempre dizia que simpatizava muito comigo, mas ele não gostava de francês. Algum tempo depois, ele retornou ao colégio, eu subindo a rampa, ele estava me esperando. E ele só voltou, isso, sei lá, 5, 6 anos depois dele ter terminado o ensino médio, para me dizer que ele estava trabalhando na Peugeot Citroën, aqui no Brasil. E que por ser um bom funcionário, ele teve a oportunidade de ir à França, ir a Paris, fazer estágio lá. E durante os estágios, foi mais de um estágio, durante os estágios, ele percebeu que mesmo não gostando de francês, o pouco que ele aprendeu o ajudava a se situar um pouquinho, pelo menos no que diz respeito à compreensão oral ou escrita. E, no final das contas, ele acabou optando por ficar na França. Ele casou com uma francesa e estava dividido entre França e Brasil. E eu achei muito legal que ele tivesse voltado ao colégio para me dar esse retorno, que o francês serviu para alguma coisa. Não foi o único aluno. Eu tive uma vez eu saindo da Aliança Francesa, aqui da Maison de France, virei a esquina e encontrei com uma ex-aluna. E ela me disse que estava estudando francês na UERJ. E que ela foi fazer letras, português e francês, graças a mim. Mas eu não sabia disso. Eu nunca nem poderia imaginar que ela se interessasse por francês. Eu sabia que ela era uma menina do bem, simpática, agradabilíssima, mas eu não achava que ela realmente fosse se interessar por francês. Eu estava estudando na UERJ, inclusive sendo aluna de um colega meu de trabalho, professor Pedro Armando. Enfim. E teve outros casos também. Uma outra aluna que estudou comigo só um ano, também o terceiro ano. Passado algum tempo, ela começou a estudar teatro. E ela fez parte de uma companhia de teatro co-dirigida por um francês, a MOC Teatro. Isso foi maravilhoso também. Sem contar outros e outros casos de alunos que retornam à escola para dizer que estão fazendo alguma coisa boa, alguma coisa importante na vida deles e que tem, mesmo que indiretamente, uma ligação com a cultura francesa. É muito gratificante. O ateliê chanson, antes de existir na Aliança Francesa, ele já existia fora da Aliança Francesa. Graças à Associação dos Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, é que eu comecei a trabalhar com ateliês de músicas francesas. Então, se eu pude, de 2000 a 2020, trabalhar com ateliê de chanson na Aliança Francesa do Rio de Janeiro, foi por influência da APFERJ. Porque eu me inscrevi na APFERJ quando ainda era estudante de letras, eu não tinha terminado ainda a minha graduação. Eu ainda estava na faculdade, e aí, por recomendação de 2 professoras e de um colega de turma, eu vim à Aliança Francesa. Eu vim ao prédio do Consulado da França e procurei a Associação dos Professores de Francês do Rio de Janeiro para fazer a minha inscrição, para ser associado. E fui muito bem recebido pela secretária da época. E chegando à APFERJ, eu descobri uma outra associação de professores de francês que trabalhava muito prioritariamente com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu achei as 2 associações de professores de francês maravilhosas e complementares. E me inscrevi nas 2, eu me associei às 2. Mas acabei tendo mais contato com as pessoas da APFERJ, porque foram as primeiras pessoas a descobrir nos nossos bate-papos, na sede da APFERJ, que eu gostava muito de canção e que eu entendia um pouquinho. Então, a presidente da Associação dos Professores de Francês, na época, me perguntou se eu concordaria em trabalhar, em oferecer um ateliê de música francesa em uma das formações. Eles chamavam na época de Ban Linguistique. E eu disse que sim. E assim foi feito. Então eu tive a oportunidade de oferecer 4 ateliês na época, já nos anos 90, início dos anos 2000, ofereci 4 ateliês para a APFERJ. E os ateliês bombaram. Eles estavam cheios de colegas de trabalho do Estado e da Aliança presentes.
essa fonte era o meu próprio lar, porque eu sempre tive ao longo do tempo, eu criei uma verdadeira coleção de discos em vinil e de CDs de língua francesa, dos mais variados artistas do passado e artistas do presente. E então eu sempre fui à luta por mim mesmo, mas por acaso eu descobri uma loja de discos no edifício Cândido Mendes, aqui no centro da cidade. No subsolo desse edifício, na Rua da Assembleia, tinha uma loja chamada Musicland, que trabalhava com CDs nacionais e importados. E eu a descobri meio por acaso. E lá, graças à boa vontade desses rapazes que trabalhavam na Musicland, eles traziam da França para o Brasil, para o Rio, CDs específicos para mim. Eu era o cliente que encomendava CDs franceses. Então a minha coleção triplicou, graças a essa antiga loja de discos chamada Musicland, que infelizmente fechou, que era uma loja maravilhosa, sem contar a Modern Sound em Copacabana, uma loja icônica que importava CDs de todas as nacionalidades, inclusive CDs franceses. Mas a Musicland dava uma pegada mais pop, uma pegada até mais moderna para os padrões da época. Então eles me ajudaram muito. Às vezes eu queria um determinado artista, eles encontravam esse artista. E eles começaram também a pesquisar por eles próprios. Eles começaram a descobrir coisas que eu não sabia, e foi uma troca, né? Eles foram parceiros, realmente. E eu criei um grande acervo. Então eu tinha CDs originais. Eu tive, inclusive, a oportunidade de gravar alguns CDs e elaborar algumas fichas pedagógicas sobre canções francesas e oferecer à PEFERJ em reconhecimento a tudo de bom que essa associação sempre fez para mim. E graças à PEFERJ, isso antes de eu ser professor, eu era estudante, mas já era associado, graças à PEFERJ eu descobri a biblioteca da Maison de France, que tinha um acervo de músicas absurdamente fascinante. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu entrei aqui, logo na entrada da biblioteca da Aliança do Consulado da França, eu vi aparelhos de som moderníssimos, eu vi picapes, toca-discos profissionais, eu fiquei fascinado, aqueles fones profissionais, era tudo tão fascinante, um acervo em vinil, um acervo em fita cassete de áudio, e um acervo também em CDs. E sem contar os vídeos que continham clipes que você poderia alugar. Eu fiquei louco. Foi uma caverna de Alibaba para mim, tanto a PEFERJ quanto a Biblioteca do Consulado Geral da França, a Mediateca. A minha relação com a Associação dos Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, a PEFERJ, sempre foi uma relação muito positiva, desde o início. Como eu falei anteriormente, eu me associei à PEFERJ quando eu ainda não era professor. Eu era estudante de letras, eu fui muito bem acolhido. Bem acolhido pela secretária da época, a Angéle, mas muito bem acolhido também pelas outras professoras que trabalhavam na PEFERJ, as presidentes ou não presidentes, mas que trabalhavam lá, como a Nilce Takuchian, a Beth Chaves e também a Ana Maria Lucena e Militza, nossa, todas muito maravilhosas, todas me receberam de braços abertos. E a PEFERJ foi fundamental para o meu crescimento, porque na PEFERJ eu tive acesso a determinadas revistas que eu não conseguia facilmente, revistas importadas, eu tive acesso a determinadas fichas pedagógicas para trabalhar com o francês para iniciantes, né? Eu não era ainda professor, mas já estava me informando. E também, na PEFERJ, tinha já um acervo de músicas, inclusive singles, CD single, que aquilo tudo é maravilhoso. Foram as primeiras versões remixadas de algumas canções pop da época, eu conheci na PEFERJ. Eles recebiam CD singles, com alguns remixes, eu achei aquilo maravilhoso. O que já provava que a música pop francesa poderia ser tão fascinante e tão dançante quanto qualquer música anglo-americana. Então a PEFERJ me abriu portas. Aí eu virei professor.
comecei a trabalhar. E aí passei a frequentar ainda mais a PEFERJ, porque eu tinha ali um acervo maravilhoso para consultar. Quando a gente começa a trabalhar, a gente nunca sabe direito o que fazer. A gente tem que mostrar que sabe, mas no fundo a gente nunca sabe direito. É tudo uma experiência, é tudo uma tentativa. E a PEFERJ me mostrou muitas possibilidades de trabalho, muitas possibilidades de abordagem do material didático, de um livro didático que eu não sabia direito. E o Estado não nos oferecia nenhuma formação. A Aliança Francesa oferecia, mas as formações elas eram pontuais, no início de cada semestre letivo. Mas ao longo do semestre você tinha que se virar da melhor maneira possível. E a PEFERJ abriu portas nesse sentido. Quando ainda não era professor, por influência da PEFERJ, eu me associei à biblioteca, à mediateca do Consulado-Geral da França, que funcionou também como um local de referência para eu pesquisar sobre qualquer coisa. A PEFERJ foi a associação que apostou em mim, enquanto profissional. Eu sempre tive muito carinho por esta associação, sempre falei desta associação junto aos meus colegas que ainda não eram associados, e junto até aos alunos. Eu falava muita coisa para os meus alunos em sala de aula, que existia uma associação dos professores de francês e que ela era ótima, e que ela lutava pela nossa permanência na rede pública, e que lutava para divulgar a língua e a cultura francesa. E também a música, né? Porque, como eu falei, foi a PEFERJ que me propôs os primeiros ateliês de chanson. Então, depois que os ateliês passaram a existir na Aliança Francesa, a PEFERJ não soltou a minha mão, ela divulgava a existência desses ateliês. E havia alunos que faziam 2, 3, 4 edições quase seguidas.